Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que estão ligadinhos aqui em nosso canal. O tema da mensagem de hoje é, pastora Sara? Cristo e a lei. Fique conosco até o final deste vídeo, porque Deus vai falar com todos nós. Você já se inscreveu em nosso canal? Obrigado. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Agora prepare o seu coração, porque Deus vai falar por meio da sua infalível palavra. O texto de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por este texto bíblico que foi registrado por Mateus. E estas palavras foram ditas por Jesus. Ele não veio abrogar a lei, quer dizer, ele não veio cancelar a lei, porque a lei prevalece até hoje, referindo-se ao decálogo. Mas Jesus veio para cumprir a lei. É sobre este assunto, meus amigos, meus irmãos, que nós vamos passar aqui alguns minutos. Não se distraiam, não desligue, não mude de canal. Vai ser interessante você compreender o que Deus tem para nós por intermédio da sua infalível palavra. Com base no texto, nós temos aqui 3 tópicos para melhorar aqui a nossa compreensão. Amém? Então, pastora Sara, qual é o primeiro tópico da mensagem de hoje? Jesus cumpriu a lei. Olha só, Jesus cumpriu a lei. Agora preste atenção para o texto. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Glória a Deus. Então, amigo, Jesus veio lá do céu para cá, para a terra, exatamente para cumprir a lei. Porque a humanidade estava condenada a passar a eternidade no inferno. Entenda bem. Então Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar. Porque nenhum ser humano, nenhum, jamais cumpriu a lei. Jamais. Então a lei ela não salvava ninguém como não salva até hoje. Quem salva é Jesus. Por isso que ele é o nosso Salvador, porque ele cumpriu a lei. Você está compreendendo, amigo? Jesus cumpriu a lei. Hoje nós obedecemos a lei exatamente porque a lei permanece. A lei, aquele decálogo descrito lá no Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos prevalecem até hoje. A parte legal, a parte de adoração, a parte civil da lei, tudo está lá no decálogo. A única exceção, que é a parte cerimonial, é o sábado, muito embora ele faça parte da lei, porque hoje o nosso sábado, o nosso descanso quem é? É Jesus, porque ele cumpriu a lei. Então é interessante, é muito importante nós colocarmos isso na nossa mente e no nosso coração. Eu não preciso viver legalmente tentando cumprir a lei, porque a lei ela não cancela o pecado. Muito pelo contrário, ela aponta. É através da lei que a gente sabe quando está certo e quando estamos certos ou quando estamos errados. É através da lei.
Mas a lei não resolve o problema do homem. Foi por isso que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, isto é, aquele que estava condenado pela lei. Amém, amigo? Então, agora vamos para o segundo tópico da mensagem. A lei não pode ser omissa. Olha só, a lei não pode ser omissa. Texto bíblico. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Pois é, então nós não podemos omitir nada da lei. Não. A lei é a lei. É a constituição de Deus para todo sempre. Quem deu esta lei foi Deus. Deus estabeleceu a lei para Israel. Vejam bem, naquele tempo a igreja ainda não existia. Existia o povo de Israel e os gentios e os ímpios. Mas como Deus queria um povo santo, um povo separado para ele, ele instituiu a lei. Deu para Moisés lá no alto do Sinai a lei para ser cumprida. Só que nenhum ser humano teve condições de cumprir a lei. Deus já sabia. Foi por isso que ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para cumprir a lei. Agora, nós não podemos omiti-la. Não. Nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Hoje, por exemplo, a lei que foi dada por Deus a Moisés para o povo de Israel, essa lei permanece até hoje. Então, nós não vivemos hoje mais embaixo da dispensação da lei. Porque na dispensação da lei tinha a parte cerimonial que foi dada para quem? Para Israel. Essa parte cerimonial ficou para trás, porque agora nós estamos vivendo uma nova aliança. A aliança da graça pelo poder do sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus. Por isso é que nós pregamos o evangelho. Falamos da lei, sim, Senhor, porque a lei permanece. Não matarás, não adulterarás, tudo isso está valendo até hoje. Então é preciso que nós saibamos que tudo isso é abominação diante de Deus. Roubar continua sendo pecado, a corrupção continua sendo pecado, adorar ídolo continua sendo pecado. É a lei que não foi abrogada, que não foi cancelada por Jesus. Então nós não podemos omitir nem um tio e nem um jota da lei. Temos que pregar o que está escrito. Dá para dar glória a Deus aí? Amém? Então agora vamos fechar a mensagem com o terceiro tópico. A lei não pode ser violada. Olha só, texto bíblico. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pois é, então nós não podemos, em hipótese nenhuma, mudar a lei. Não. Não podemos colocar um tio a mais e nem tirar nada. É do jeito que Deus falou. Hoje nós não podemos pregar um evangelho diferente. Temos que pregar, continua valendo, não matarás, não levantarás falso testemunho, continua valendo, honra o teu pai e a tua mãe, continua valendo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra ou embaixo das profundezas do mar, porque eu sou o Senhor zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço uso de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me obedecem. Amigo, é a lei. Esta lei não pode ser revogada e Jesus não revogou. Ele cumpriu. Agora, nós hoje, por amor a Cristo, porque a nossa salvação não é porque nós guardamos a lei. Não.
Nós somos salvos pela fé, como está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha só. Pela graça. A graça é o agente da fé, a graça. Aliás, o agente da salvação é a graça. Pela graça sois salvos. Agora, o instrumento da graça, a salvação, por meio da salvação. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não podemos nos gloriar em nada porque ninguém fez nada para ser salvo. Quem fez tudo foi Jesus, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora, pastora Sara, no finalzinho da leitura aí, eu gosto desse texto aí que diz que se a nossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, dê esse pedacinho aí do texto, por favor. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só. Jesus estava falando. Cabe logo uma pergunta aqui de cara. Todo mundo vai entrar no céu? Não. Está aqui. Escriba e fariseu, se não se arrepender, não vai entrar no céu. Qual era a doutrina dos escribas e dos fariseus? Eles pregavam que a gente podia viver de aparência. Eles eram mentirosos. Eles eram hipócritas. Jesus os chamou até de sepulcros caiados. Então, a nossa justiça, a nossa vida com Deus tem que ser diferente da vida daqueles que não servem a Deus. É por isso que está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3, lá, o versículo 18, que tem que haver uma diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós não podemos viver como os fariseus. Não, nós não podemos viver como o mundo vive lá fora. O mundo jaz no maligno. O mundo está completamente dominado por Satanás. A única diferença é que aqui neste mundo há um povo. Um povo que Jesus chamou de igreja. Ele disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, de quem é a igreja? É de Jesus. Então, a igreja de Jesus é diferente. Tem muitas placas aí, igreja tal. Só Jesus é quem sabe se aquela igreja é dele ou não. Porque a igreja de Jesus na terra é um povo. Por isso que eu sempre digo e vou dizer mais uma vez, a igreja de Jesus na terra não tem placa. A igreja de Jesus é um povo que se separou, que decidiu viver na terra diferente dos fariseus. Por isso que Jesus falou, se você não viver diferente, se a sua vida não for diferente dos escribas e dos fariseus, então vocês também não vão entrar no céu. Então eu estou falando para pessoas que querem entrar no céu. Não é verdade, amigo? Você quer ou não quer entrar no céu, amigo? Claro que você é uma pessoa inteligente e você quer entrar no céu. Então, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, a sua justiça, você tem que ser justiça de Deus. Através de Jesus, hoje nós somos justiça de Deus. Decidimos viver uma vida longe do pecado, viver a justiça de Deus é viver de acordo com a sua palavra, que é a justiça do céu revelada. A Bíblia é a justiça de Deus revelada aqui na terra. E além de ser revelada, é a justiça de Deus escrita. Escrita. Além de ser a justiça de Deus escrita, a Bíblia também é a justiça de Deus revelada para aquele que quer morar no céu. Pastor, eu quero morar no céu. Qual é a receita, pastor? O primeiro tópico da receita é aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Segundo tópico, arrependa-se dos seus pecados, porque não adianta só cumprir o ritual. Eu aceito Jesus e continuar vivendo como fariseu. Está perdendo tempo. Você tem que se arrepender para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre você a presença do Espírito Santo. Amém? Pastor, então eu quero esta vida para mim, quero esta vida para minha família e para os meus amigos. Então, primeiro, cuide de você, aceite Jesus e depois comunique com seus amigos
a decisão que você tomou. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por esta mensagem que veio do céu, quentinha, para alimentar a nossa alma, o nosso coração. Paizinho, eu te apresento agora todas as pessoas, todos os amigos que estão assistindo, que estão ouvindo agora a tua palavra. Por aqueles que querem morar no céu, eu te peço, perdoa os seus pecados. Cancela tudo, Paizinho. Joga nas profundezas do mar tudo que essas pessoas fizeram de errado em suas vidas até hoje. Registra o nome delas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, final de mais um vídeo. De todo o meu coração, eu agradeço a todos pela audiência. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando apenas que este programa de vídeo, ele chega aí na sua casa segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Lembrando você que você deve compartilhar com seus amigos. Amém? Vai ser uma grande bênção. Não seja egoísta, não pense só em você. Graças a Deus. E que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, continue guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus!